Passamos agora a nossa próxima palestra da tarde com o tema Prevenir Mais, implantação de um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Para esta palestra, convidaremos os senhores João Henrique Franklin, diretor de operação, é engenheiro eletricista, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, tem especialização em comercialização de energia pela UFPE e em gestão de negócios de energia elétrica pela Fundação Getúlio Vargas. Na Chesf, ocupou diversos cargos gerenciais na área de operação do sistema eletroenergético e na área regulatória. Ocupa o cargo de presidente do Conselho Diretor da Abrate e o cargo de vice-presidente da Abrage. É membro do Conselho de Administração do ONS e representante da Chesf no Conselho de Administração de diversas SPS. Exerce o cargo de diretor de operação. Também conosco Adriano Soares da Costa, diretor de gestão corporativa. Ele é advogado, consultor jurídico, palestrante, conferencista, parecerista, presidente de honra da Instituição Brasileira de Direito Público, ex-secretário de Estado da Gestão Pública de Alagoas, ex-secretário de Estado da Educação de Alagoas, foi diretor econômico-financeiro da Chesf e atualmente é o diretor de gestão corporativa da Chesf. Também atua como membro do Conselho de Administração da Interligação Elétrica do Madeira, IE Madeira. Membro do Conselho da Administração da Usina Hidrelétrica Sinop, membro do Conselho de Administração do Sistema de Transmissão Nordeste S.A. E ainda conosco Sandro Maurício, gerente de projeto, engenheiro eletricista, atuou na gestão das áreas de manutenção de geração e transmissão, projetos e transmissão e geração fontes renováveis, assessor da Superintendência de Gestão de Pessoas, gerente de projeto de implantação de ERP-SAP, módulos PS, PM e WCM. Atualmente é o gerente de projeto Prevenir Mais para a implantação de sistema de gestão ISO 45001 na Chesf. Com a palavra, os nossos palestrantes. Ok, então eu quero cumprimentar o diretor Adriano, cumprimentar Sandro, coordenador do projeto, cumprimentar a todos os participantes que estão aqui conosco no Chesf Day, tendo essa oportunidade de compartilharmos um pouco sobre esse projeto Prevenir Mais. Então, o próprio nome, ele já é bastante elucidativo do seu propósito. Prevenir Mais significa que nós estamos com algumas iniciativas, com algumas ações que visam prevenir ainda mais, que se somam a outras iniciativas, a outras estratégias que existem dentro da empresa, no sentido de garantir que a nossa prestação de serviço de geração e transmissão esteja sempre com o valor da segurança presente. Assim, evidentemente, como o valor da saúde. São dois valores fundamentais para a empresa, saúde e segurança. E esse projeto, ele tem uma característica de um desenvolvimento de forma integrada, um projeto que você tem uma multifuncionalidade, você tem envolvimento em diversas áreas da empresa, de forma conjunta, de forma integrada, trabalhando em todo um conjunto de documentos, fazendo a implantação através de agentes multiplicadores, atendendo a requisitos estabelecidos e passando também pelas necessárias auditorias que possibilitam salto de qualidade. Então, é com muita satisfação que estamos desenvolvendo esse projeto. É um projeto que atende inicialmente ao segmento de geração. Vocês sabem que a Chesf tem um parque de geração imenso e um parque também de equipamentos de transmissão, de subestações e usinas de grande porte. Então, o projeto tem uma primeira etapa na geração, depois ele vai para a transmissão, mas o que importa é esse foco,
em um valor que é fundamental para a empresa, é fortalecendo planejamento, execução e concentração no momento de fazer a tarefa, cumprimento de regras, evitando improvisos, vendo também as questões comportamentais que norteiam a execução das nossas atividades e, evidentemente, também possibilita que a ambientação seja mais adequada, que as condições de segurança estejam presentes para que as nossas equipes, que são os maiores valores que nós temos aqui na nossa empresa, possam executar uma atividade de risco, que é a atividade de prestar o serviço de geração e transmissão, mas com as condições de segurança atendidas. Então, é com muita satisfação que nós estamos desenvolvendo esse projeto, pela importância dele, pela significância e pela influência dele no clima da empresa e também nos nossos resultados, nos resultados da CHESF. Então, é assim que eu queria abrir aqui a nossa conversa e passar aqui para que Sandro possa fazer a apresentação e depois Adriano fazer seus comentários. Eu vou dar a palavrinha antes, João, para o Sandro, inclusive, já fazer uma apresentação e no final a gente fazer um rápido diálogo, mas primeiro destacar, dentro da fala do diretor João, o João ele faz uma abordagem muito oportuna de todos os aspectos do Prevenir Mais, inclusive nessas questões que dizem respeito à mudança de clima e mudança cultural. Quer dizer, o Prevenir Mais ele tem por objetivo lidar com dois aspectos bastante importantes e muito bem salientados pelo João Henrique. O primeiro deles, o aspecto que diz respeito às pessoas, aos nossos empregados. Quer dizer, você trabalhar a cultura da segurança, né, do cuidado e, como o próprio nome do programa diz, da prevenção, o constante prevenir, no sentido de que nunca estamos totalmente seguros e precisamos estar sempre atentos e constantemente vinculados ao tema segurança do trabalho. Então, tem uma carga muito forte de formação, de informação e de adesão constante dos empregados a essa realidade. E esse é um trabalho fundamental do Prevenir Mais, né? De outro lado, também como bem enfatizado pelo João, e o Sandro vai mostrar bem ao detalhar o Prevenir Mais, que é o aspecto das adequações físicas. Quer dizer, de um lado, você tem o tratar das pessoas, dos empregados, fortalecendo a cultura. E isso entra, portanto, no aspecto do ânimo e da subjetividade. Mas você também tem que dar as condições objetivas para que tudo aquilo que subjetivamente as pessoas já absorveram de formação e de informação se transforme em realidade prática. Daí a constante necessidade de adequações físicas, de correção dos espaços voltados, sobretudo, para a segurança, a preocupação com os AVCBs, quer dizer, as garantias de que todas as normas, que posteriormente aquelas construções, a CHESF é uma empresa de 73 anos, é uma empresa que tem, que gera e transmite energia elétrica e tem, portanto, um sistema que perpassa e foi construído ao longo desse tempo. Então, e durante todo esse percurso, mudanças normativas significam necessidade de readequações constantes. E isso, o Prevenir Mais também busca enfaticamente conjugar, então, dois aspectos fundamentais. O aspecto humano, o aspecto de formação, o aspecto cultural, e que, como disse o João muito bem, melhora, inclusive, o clima empresarial. E, de outro lado, o aspecto objetivo, físico, das estruturas adequadas, das estruturas que permitam tudo aquilo que subjetivamente na formação foi dado, se transforme na realidade concreta de cada uma das estruturas da empresa, naquelas áreas que operam e mantêm e nas áreas de empreendimento. Então, esse é o grande aspecto também do Prevenir Mais. E com isso, Sandro,
você com a palavra para nos apresentar a todo o mercado, a todos que esse é um tema de segurança que vem no próprio Grupo Eletrobras sendo muito tratado através de programas próprios, quer dizer, e a Chesf, além do programa que o Grupo Eletrobras faz, as co-irmãs que nos assistem com a Dupont, nós também temos tratado o Prevenir Mais, ainda agregando mais valor pela importância que o tema de segurança e saúde ocupacional possuem na Chesf. Então, Sandro, você com a palavra. Obrigado, doutor Adriano. Queria saudar o doutor Adriano, doutor João Henrique, a todos os presentes aqui, uma boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho do projeto Prevenir Mais, né, que, em suma, é exatamente o que os dois diretores já colocaram, né, muito apropriadamente, né, e ele tem um foco no fortalecimento da cultura de saúde e segurança ocupacional da Chesf. Tá? O nosso projeto, né, o Prevenir Mais, ele tem como objetivo a implantação do sistema de gestão e, como tal, a gente tem a política do sistema de gestão, né, a política de saúde e segurança ocupacional, que está representada aqui por essas 5 macro-diretrizes, né, que são atuar permanentemente na prevenção de lesões e doenças, atender às legislações aplicáveis e outros requisitos, eliminar perigos e reduzir riscos, né, e para isso tem uma metodologia usando uma hierarquia de controles, né, a Chesf já tem isso no seu sangue, no seu dia a dia, mas faz parte de uma das suas macro-diretrizes. Assegurar o comprometimento com a melhoria contínua da gestão e assegurar a consulta e a participação dos trabalhadores. Contextualizando um pouco, a gente tem que falar que a Chesf já tem experiência em sistema de gestão de saúde e segurança, desde 2012, com a usina de Xingó, né, onde foi certificada na norma OSAS 18001, e de lá para cá ganhou expertise nesse processo, e só que em 2018 a norma OSAS ela perdeu a validade porque foi publicada a norma ISO 45001, né, que tinha também esse mesmo foco, e nós precisávamos naquele momento fazer a substituição do sistema de gestão que era baseado naquela norma que estava perdendo a validade para essa nova norma da ISO 45001. Mas aí surgiu exatamente as missões que foram definidas, né? E tendo a Chesf já essa expertise e já colhendo os frutos de ter um sistema de gestão, né, com essa questão comportamental, questão ambiental, como muito bem foi colocado, então não teria muito sentido a gente fazer a migração apenas de uma das nossas usinas. Então, o projeto ele teve como primeira missão, isso foi definido em março de 2020, um pouquinho antes de ter o foco da pandemia, né, que foi também nesse mesmo mês, que era exatamente fazer a implantação não mais de uma instalação, né, mas das 11 usinas hidrelétricas da Chesf, e com um sistema único, né, e com uma previsão de certificação para o ano de 2021. Tá? Então, essa primeira missão foi dada, a despeito de todos os problemas que a pandemia nos trouxe, mas nós evoluímos nesse processo, né, e com o andar do projeto e com os ganhos que nós fomos identificando, surgiu já agora, em janeiro de 2021, a pretensão, né, de ampliação do escopo, também envolvendo as instalações de transmissão. Então, nós temos mais de 20 mil quilômetros de linha de transmissão na Chesf, aproximadamente em torno de 130 subestações, e a missão que foi dada em janeiro de 2021 foi justamente fazer a ampliação do escopo, considerando agora não somente a geração, né, hidrelétrica, com as usinas, mas também as áreas de transmissão. E com uma meta de certificação em 2022, ou seja, terminando a implantação das usinas 21, né, já em paralelo com ela, começando já a ampliação do escopo para
em 2022 a gente ter justamente a implantação nessa outra área, né? Englobando todas as áreas técnico-operacionais, né, da Chesf como um todo. As credenciais do projeto, né? O projeto ele é um projeto estratégico para a Chesf, né? Ele teve a formalidade do termo de abertura, né? A gente chama de TAP, já com essa ampliação do escopo, né? Considerando 2 etapas, né? Que são as 2 missões que a gente tinha falado inicialmente, e com acompanhamento da área nossa, da Chesf aqui, de acompanhamento de planejamento estratégico, né? E também o acompanhamento da holding, né? Onde o projeto ele faz parte, né? do portfólio de projetos estratégicos, né? Acompanhados através do Clarity, a ferramenta que a Eletrobras usa. Então essas são as credenciais do projeto. E aqui a gente pode ver rapidamente como a etapa 1 evoluiu, tá? A gente teve uma escada que fomos subindo degrau a degrau ao longo desse período, né? Estamos com um pouco mais de um ano, 1 ano e 4 meses aproximadamente, e a gente teve um foco muito forte na questão de treinamento, né? Porque se a gente está trabalhando com a questão comportamental, né? Então o treinamento ele entra muito fortemente, a capacitação. Então a gente teve aí vários treinamentos, né? Que envolveram desde interpretação da própria norma, né, propriamente dita, mas também a questão de gestão de riscos, né, através da norma 31.000, né, a gente precisava modelar os processos e a gente teve uma modelagem feita com os recursos próprios, aqui foi falado agora há pouco no Gente 5.0, né, dos nossos empregados educadores. Então a gente teve uma formação em modelagem de processos, né, mas também não deixamos de englobar um público maior, né, com o treinamento da Bureau Veritas, né, dentro da nossa plataforma do Conexão, o nosso ambiente aqui de treinamento, dessa nova estrutura montada pelo nosso Departamento de Educação Corporativa. E aí veio ao momento onde a gente criou os multiplicadores, né, com pessoas extraídas, né, selecionadas de todas as áreas, né, que seriam esses multiplicadores, são os empregados educadores, né, com aquela visão de andragogia, mas que eles sabem falar o idioma de que a gente vai colocar para os usuários finais, né? A gente chama aí a base da pirâmide, são executores. Então, fizemos já com esse público treinado dos empregados educadores, a gente chama de multiplicadores, o treinamento de usuários finais, tá? E como foi dito aqui pelo nosso diretor, Dr. João, a questão de auditoria, né, do processo, e a gente teve um treinamento de auditoria interna. Sandro, só um acréscimo importante aí, é que quando você fala, por exemplo, nos treinamentos de multiplicadores e que chega nos usuários finais, você, até para o público externo entender, isso no universo de quantas regionais, né? Perfeito. É importante porque tem toda a extensão, né, João? Que pega uma extensão imensa da área de geração, por exemplo, que a área de operação que o João comanda, atua. Então, até para as pessoas terem uma ideia do que isso representa em termos de extensão e complexidade. Muito apropriado, doutor Adriano. A Chesf ela tem uma extensão regional, né? A Chesf ela engloba hoje, né, praticamente todos os estados do Nordeste, mas com sede em pelo menos 8 dos 9 estados. E quando a gente fala de abrangência da geração hidroelétrica, a gente tem toda a calha do Rio São Francisco, né, com usinas que começam lá na usina que tem o maior potencial da Chesf, que é a usina de Sobradinho, né, e vem descendo a calha com as usinas de Paulo Afonso, né, Xingó, né, mas também com usinas que fogem um pouco, saem um pouco do Rio São Francisco, como é o caso das usinas de Funil e Pedra, no Rio de Contas, tá? Ele fica na região sudoeste da Bahia, centro-sudoeste da Bahia, e também uma abrangência no estado do Piauí, com a usina de Boa Esperança, que fica em Guadalupe, tá? Que também faz parte desse escopo. Ao todo, das 7 regionais que a Chesf tem, 4 delas têm esse perfil de geração hidrelétrica. Então, são regionais de Sobradinho, Paulo Afonso, a regional de Salvador, com Funil e Pedra, a regional de Teresina, com Boa Esperança.
e com um escopo aí de aproximadamente 440 empregados, né, próprios, né, da equipe própria envolvida, mais os prestadores de serviço, né, que é um número, é dinâmico, né, depende das contratações, mas em torno de 170 empregados de prestadores de serviço que são englobados nesse contexto desse público como um todo. Aí. Então, quando se fala isso que o doutor Adriano colocou, que a gente criou esses multiplicadores, é justamente para a gente ter permeabilidade para chegar nessas regionais, né? Então, esse público treinado, né? Mas a gente teve, por um outro lado, uma questão, né, que é justamente um diagnóstico que foi feito do sistema, né? Contratamos uma consultoria para nos acompanhar desde o primeiro momento até a certificação, foi feito um planejamento estratégico de SSO, alinhado com o planejamento estratégico da Chesf. Foram desenvolvidos toda a informação documentada através da modelagem dos processos, né? E isso tudo colocado dentro de uma plataforma informatizada, né? A nossa área de TI aqui nos assessorando, desenvolveu uma plataforma informatizada para a gente alocar, né? Hospedar nessa plataforma toda a documentação e o sistema como um todo. O sistema entrou em fase operacional experimental a partir do dia 3 de abril, né, e agora na primeira semana de julho, né, nós finalizamos a fase operacional experimental e entramos justamente nas auditorias internas, o primeiro ciclo de auditoria interna. Estamos terminando essa semana, foram aproximadamente 3 semanas, né, presencialmente em cada uma das instalações, respeitando todos os protocolos, para justamente verificar a aderência do que se tinha construído, né, a comunicação e entendimento, né, da política por todos os empregados, e dessa auditoria a gente vai ter, com certeza, alguns pontos para serem corrigidos. Um sistema que está em fase de implantação, é muito natural que ele tenha essas adequações identificadas no processo de auditoria interna com o nosso corpo funcional, inclusive. O passo a passo do projeto, né, ele teve toda uma estruturação, né, eu falei logo há pouco, agora atrás, do termo de abertura de projeto, né, mas desde o princípio com um patrocínio muito forte, né, das duas diretorias, doutor Adriano, doutor João Henrique, né, desde o primeiro momento patrocinando o processo, né, então dando para o processo a visão de que a alta direção estava envolvida desde o começo, né, foi feito um diagnóstico das instalações, contratamos uma consultoria para isso, a gente teve tudo que eu coloquei ali naquela escadinha, né? Treinamento, atendimento de requisitos legais, a gente tem um sistema de monitoramento de requisitos legais, a parte de informação documentada, toda a documentação do sistema. A gente teve um cuidado de não criar documentações que tornassem o sistema burocrático, né? Ele está muito aderente ao dia a dia nosso. A plataforma informatizada, fase operacional experimental, a auditoria e o 10º passo aí, que são as adequações físicas, apesar de ser o 10º, mas ele não é menos importante do que os demais. É onde a gente vai ter essa visão do ambiente seguro, né? Para que você, dentro da sua atividade laboral, você tenha o compromisso maior de fazer a atividade garantindo a integridade física de todos os participantes, né? Cada um voltando para casa cumprindo a sua missão, né? Dentro da nossa essencialidade de atividade aqui da Chesf. Nós, na segunda missão, né, que é a parte da transmissão, a gente está essas etapas para começar. Eu falei que a gente ia fazer isso em paralelo, então tem o kickoff da etapa 2, né, quando a gente vai pegar justamente, vai multiplicar o quantitativo de áreas abrangidas, né, e de pessoas por 4. Então, se a gente está abrangendo em torno de 400 pessoas aproximadamente, a gente vai para 1.600 pessoas nas áreas de manutenção de linhas e de subestação, né, então é bastante ousado aí esse objetivo. Mas para isso a gente precisa formar comitês normativos, os representantes das áreas e os treinamentos, e seguir aquela mesma escadinha que a gente colocou lá, com todas aquelas etapas, né, 10 passos que vão ser seguidos, e também com aquela preocupação nas adequações físicas. Então, basicamente é isso. Aí eu devolvo a palavra aí para o doutor Adriano, doutor João, né, mas é a visão geral que a gente queria mostrar do projeto como um todo e esse foco aí da gente ter o comportamento e o ambiente dentro das questões maiores para a gente não ter acidentes, né?
Ô João, e aí para as pessoas que estão vendo e não dimensionam, João, como é que você vê, com toda a sua vivência e visão do setor elétrico, esse desafio também das adequações físicas? Como é que você enxerga, tanto de geração quanto de transmissão? As pessoas teriam uma dimensão até do desafio que está sendo tomado para a gente. Perfeitamente, Adriano. Então, eu quero parabenizar aqui a Sandro pela forma breve, mas elucidativa que apresentou o projeto, possibilitando uma visão geral e reforçando. Esse é um projeto que ele tem uma significância muito grande para nós como gestores da empresa, para os nossos empregados, para os nossos processos. E ele foi desenvolvido agora, na vivência da pandemia, com todos os protocolos que nós implantamos aqui na empresa, no sentido de possibilitar que tivéssemos a continuidade do serviço prestado, porque o serviço de prestação, a prestação do serviço de energia, por decreto, durante a pandemia, ele foi, inclusive, caracterizado mais ainda essencial, por incrível que pareça. E aí, com toda essa transformação digital que passou a sociedade, com as pessoas nas suas residências trabalhando, as pessoas nos seus postos das empresas trabalhando, a questão dos hospitais, clínicas, a não possibilidade de se ter uma interrupção de energia nas comunicações, tudo isso fez com que nós tivéssemos que nos desdobrar aqui na empresa, no sentido de, com os protocolos que foram estabelecidos, pudéssemos dar continuidade. E aí, esse projeto, ele traz, além dessa consciência da prevenção que cada um dos nossos empregados, cada gestor tem que ter, essa consciência da atividade que desenvolvemos, traz também essa oportunidade de adequação das condições físicas e ambientais. Então, evidentemente, é um olhar diferenciado que você faz, por exemplo, uma instalação como uma usina hidrelétrica que tem um layout muito apropriado. Então, esse projeto, esse Prevenir Mais, fez com que nós tivéssemos que fazer algumas paradas de unidades geradoras para manutenção, com outros protocolos, com outra forma de ver, agora, recentemente, durante o processo da pandemia. Então, incorporamos já o projeto na nossa rotina, na nossa cultura de manutenção do parque de geração, parando a unidade geradora e tendo que adequar essa realidade a esse contexto do projeto Prevenir Mais. E ressaltando o seguinte, que, no fundo, esse projeto também ele vai propiciar uma minimização de perdas, uma redução das perdas empresariais. E aí, na geração, onde o projeto já está implantado, já está rodando na geração, agora já com a auditoria sendo feita, como o Sandro comentou, nós temos um indicador de disponibilidade do nosso parque de geração que é excepcional. As usinas da Chesf são no regime de cotas e nós alcançamos as metas estabelecidas pela agência reguladora, de tal forma que, ao termos um resultado além daquele estabelecido contratualmente pela agência, a gente tem um incremento de receita. E tudo que a gente desenvolve, em termos de procedimentos, em termos de ações e em termos de iniciativas técnicas e de segurança, é nesse sentido, de melhorar o resultado da empresa. Então, nós vamos passar por um momento em que nossas instalações elas vão ter uma remodelação. Nós vamos investir nisso para que o aspecto de segurança seja enaltecido. E aí é muito importante também dizer que nós estamos fazendo isso em momento de calmaria na empresa. Não tem nenhuma
iniciativa que esteja sendo desenvolvida por conta de um grande acidente ou de uma grande ocorrência que tenha acontecido que nos motivou a isso. O que nos motiva é a certeza de que exercemos uma atividade que merece isso e os nossos empregados precisam ter essas condições para que bem possam exercer suas atividades. Então, é em momento de calmaria que nós estamos desenvolvendo isso com a participação das equipes. Então, veja como o Sandro falou. Sandro disse que tem um agente multiplicador. É um empregado da empresa que vai lá e que ministra de forma educativa e que treina as nossas equipes de uma documentação que foi construída também internamente. Então, nós temos muito orgulho de estarmos desenvolvendo esse projeto, porque temos a certeza que é um projeto que fortalece a cultura de saúde e segurança ocupacional da CHESP. Ô, João, e isso é interessante, quer dizer, além de já estarmos com a implantação em andamento na geração e com a auditoria, como você colocou, e o Sandro na apresentação, já em fase de análise, Luciana Martins, Sandro, pergunta sobre isso, é a parte de geração. Então, pergunta sobre a questão das instalações de transmissão, que também é outro ponto importante do projeto. Como é que isso está programado, como é que isso está caminhando? Pois é, nós temos um sistema de transmissão que é muito robusto, né? Sandra apresentou aqui alguns números. Então, nós temos mais de 23 mil quilômetros de linha de transmissão. É bem verdade que a maioria das inspeções preventivas que nós fazemos hoje, nós fazemos com drone, com tecnologia, com recursos de automação, mas o homem é muito importante nessa ação e as condições de segurança têm que estar preservadas. Temos 130 instalações de transmissão, como o Sandro comentou, e aí em 2022 esse é um projeto que... É o nosso desafio, 2022. É um grande desafio. E, Sandro, como é que estão os preparativos disso? Que, como dentro dessa extensão toda que o João coloca, e há uma atuação muito forte, a empresa toda está voltada para isso. E aí, João, na medida em que eu provoco o Sandro, eu também vou provocar você com a pergunta da Glória Cristina. Tá aí, Sandro, você fala um pouco sobre isso que o João falou, e eu já provoco também o seguinte, porque aí vale para você e para o João, e eu também responderei no final. A Glória Cristina Sobreira Pereira Gonçalves, ela pergunta o seguinte, que a norma da ISO 45001 trata com destaque em vários requisitos o processo de comunicação e participação dos trabalhadores no SGSSO. Como é que a alta direção fomenta esse processo na CHESP? Então, Sandro, eu falo para você falar um pouco sobre essa questão da linha de transmissão, e em seguida o João também, como diretor de operação, e eu, como de gestão, falaremos sobre como nós, nas nossas áreas, nos comportamos. Diga, perfeito. A gente vai seguir o mesmo caminho que hoje já é um caminho que a gente tem bastante segurança, que foi tomado na implantação do sistema no segmento de geração hidrelétrica, né? Então, aqueles 10 passos que eu coloquei, todos eles vão ser implementados. A gente também vai fazer um diagnóstico, né? Estamos com uma contratação em andamento para fazer um diagnóstico das instalações, né? Como um todo. A gente vai partir do sistema existente hoje, né? Então a gente vai partir do zero, então, mas vai ter também o mesmo envolvimento de pessoas, então precisa ser formado um comitê inicialmente, indicado quais são os representantes de todas as áreas, né? Que a gente percebe que essa abrangência com pessoas que tem um perfil, né, participando, ela foi uma experiência muito vitoriosa, né? A gente teve também essa mesma experiência na implantação do WCM, né? Deu para nós uma visão de que quando você envolve as áreas das regionais com pessoas que querem participar do processo, elas vêm com aquela fome, né? Com aquela vontade, né? de contribuir, de se engajar e voltam para suas instalações, né? Sendo até embaixadores do sistema, né? Em alguns momentos, as dúvidas não saem nem daquela instalação, porque lá tem pessoas que foram capacitadas para tal e participaram do processo.
A gente está com a pretensão de fazer o Go Live, né? Que seria o início aí do processo da etapa 2. Nós estamos planejando fazer isso, né? Mas para tal a gente precisa justamente ter essa estruturação e seguir aquele caminho que foi trilhado. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Não, o caminho seguro que é importante. Aí, João, alta direção, você como diretor de operação, o que é que a gente tem contribuído aí com a cultura da segurança? É interessante, é uma boa oportunidade. Perfeitamente. Acho que é importante essa pergunta, no sentido de que a segurança ela é uma responsabilidade em todos os níveis, E aqui eu queria também fazer um comentário de que nossas instalações, nossos processos, eles são certificados na ISO 9001. Então, nós temos experiência em certificação de processos. Todos os nossos processos operacionais são certificados na ISO 9001. Então, agora que a gente está partindo para 45001, a experiência adquirida na construção da certificação de processos, ela vai ser essencial para que a gente atinja o alvo. Então, agora, com relação a essa questão da participação dos níveis hierárquicos, inclusive da alta direção, é importante destacar que a gente trabalha para que os acidentes eles não aconteçam. Esse é o desejo de toda a gestão empresarial, para que os erros humanos não aconteçam. Porque nós sabemos que quando acontece um erro humano que leva a um desligamento, ou um acidente que leva a um dano pessoal, um dano material, isso é um transtorno dentro da empresa, isso afeta o nosso clima organizacional, sem nem levar em conta a questão de perdas empresariais. Então, nós temos normativos na empresa, aprovados pela diretoria, no sentido de que, por mais que a gente venha a trabalhar, e o nosso desejo é que não aconteça o erro humano, que o acidente seja zero, o tipo de atividade que nós desenvolvemos, a abrangência do nosso sistema, a quantidade de ativos que nós temos, claro que sempre pode acontecer algo. Ainda bem que faz muito tempo que a Chesf não tem um acidente com vítima fatal, faz tempo. Esse é um aspecto assim que é muito relevante. A última vez que aconteceu um acidente fatal na Chesf foi em 2014. E nós temos uma quantidade de acidentes na empresa que, quando a gente olha o nosso histórico, ele é um histórico que tende a que a gente cada vez mais coloque mais metas ousadas, tanto para acidente como para erro humano. E eu vou dizer, como diretor de operação, é difícil quando a gente vai explicar uma ocorrência ao cliente e diz que foi decorrente de um erro humano. Quando a gente diz que foi um problema no equipamento, no componente, no ativo, mas quando é erro humano fica difícil. Então, a gente trabalha para que isso não aconteça, mas temos procedimentos estabelecidos e quando acontece, é feito um relatório, esse relatório é submetido à diretoria, esse relatório gera recomendações e nós acompanhamos essas recomendações. Nós temos indicadores para ver se o relatório foi feito no prazo estabelecido no normativo, se as recomendações estão sendo atendidas no normativo, porque o nosso objetivo é identificar as causas bloqueadoras do acidente, as causas bloqueadoras do erro humano, e a partir daí adotar as medidas preventivas para que não volte novamente a se repetir. Tudo muito aderente ao prevenir mais, ao que estamos aqui apresentando para vocês que estão aqui conosco no ChesfD. E para todos vocês terem a compreensão de como essa questão, a alta direção, como disse o Sandro, o próprio programa Viver Mais, ele vem sendo patrocinado e acompanhado de perto, tanto pelo diretor de gestão como pelo diretor de operação. Nós, todas as equipes vinculadas aos gabinetes, tem representantes que acompanham, e o tema da segurança ocupacional, da segurança do trabalho, de fato, ele é levado muito a sério.
nós tanto somos responsáveis pela divulgação, pelo trabalho que se faz nessa área, como o próprio Prevenir Mais, pela a vasta exposição que o Sandro fez, de você criar multiplicadores, quando você está buscando nova certificação, é justamente para ir melhorando as suas práticas, para ir melhorando a sua comunicação, e com isso a gente, obviamente, ter como meta sempre o acidente do trabalho zero, e sempre que ocorre uma eventualidade, desde o mais simples acidente, ele é imediatamente informado às altas instâncias, está o nível de preocupação que temos, e isso é tratado em diretoria. A diretoria de operação, inclusive, tem um fluxo muito ágil de comunicação. O João já, quando é da área lá, o João prontamente, nas raras vezes que ocorre, ele já aponta isso, tal a importância que o tema tem na alta direção da empresa. E por essa razão... Complementando aí assim a sua fala e dando um exemplo assim para evidenciar isso, o Prevenir Mais está dentro de um contexto de projetos e de ações voltados para a segurança. E dentro desse contexto, na reunião de diretoria executiva que fizemos segunda-feira passada, essa semana, nós iniciamos a reunião de diretoria executiva, dedicando um tempo para que a gente pudesse avaliar a questão de segurança ocupacional na nossa empresa. Reservamos os 30 primeiros minutos da nossa reunião, onde foi feito de forma interativa com a equipe de saúde e segurança. Acompanhando indicadores, né, doutor João? Sandro estava lá nessa reunião. Acompanhando os indicadores, né, com toda uma governança. Os indicadores, as ações que estão sendo desenvolvidas, os compromissos, o que foi que aconteceu até então, em 2021, o que é que a gente pode fazer mais. E também uma outra questão importante é que todos os nossos gestores, inclusive cada diretor, tem agora em 2021 um plano de desenvolvimento individual que é monitorado, voltado para alguma questão relacionada à saúde e segurança. Então, saúde e segurança é um tema de relevância que tem que ter o compromisso da alta direção da empresa. Exatamente. Então, Sandro, mais alguma palavra, porque a gente já estourou o tempo para as outras palavras. Eu só queria colocar que, além de acidentes, a gente tem um monitoramento também de incidentes, né? Então, tudo é registrado, né? Aqueles acidentes que não se materializaram, né, com menor dano, eles são registrados, e temos um trabalho justamente desse monitoramento dos incidentes, que aí a gente atua preventivamente, né, ou proativamente, no sentido de evitá-los. É mais uma coisa do nosso DNA, da nossa expertise nessa questão da maturidade na atitude prevencionista. Bom, então, Sandro, eu agradeço, parabenizo a sua apresentação, a condução do programa. Partimos também agora para essa questão das adequações físicas, que é também fundamental, e a gente avança fortemente. João, eu encerro aqui dando um abraço a todos, dando a alegria de dividir esse painel com vocês dois. João, você dá a honra aí de encerrar, como você fez a abertura, você faz o encerramento. Obrigado, amigo. Então, eu quero novamente só dizer da importância desse projeto. Esse é um projeto que tem todo o apoio da alta direção, tem o apoio dos gestores e a contribuição dos empregados. É um projeto que estamos construindo de forma conjunta, porque ele tem como objetivo o fortalecimento de uma cultura, e uma cultura de prevenção. Então, isso tudo representa muito para cada um de nós, para cada um dos chesfianos. E é um prazer estar desenvolvendo com o apoio de toda a diretoria, com o apoio da DG, com o apoio aí de Sandro na coordenação do projeto, e com a certeza que nós estamos contribuindo, acima de tudo, para o fortalecimento da nossa empresa. Abraço a todos, boa tarde, aguarde aí a próxima programação nas 3 salas online do Chesf Day.
Abraço a todos. Um abraço. Brilhantes explanações, muito obrigada aos nossos palestrantes e sigamos com a nossa programação.